Eu quero meditar com os irmãos no texto de Gênesis, capítulo 45, verso 5, e o capítulo 50, versículo 20. Esses dois versos, eles estão dentro do contexto da lição de domingo passado da Escola Bíblica Dominical, né, quando a adversidade é a injustiça. Né? Mas o tema de hoje, à noite, é um texto, é um estudo que eu tenho, né, dentro do comentário, né, da nota, né, da Bíblia Pentecostal, por exemplo, que traz um estudo sobre providência divina. E eu destaquei aqui a providência divina e o sofrimento humano, tendo como referência esses dois textos, Gênesis capítulo 45, verso 5 e o capítulo 50, verso 20, que diz assim, o verso 45, 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. E o capítulo 50, irmãos, versículo 20, ele diz, vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande ou a um povo gigante. Amém, amados irmãos? A gente tira lições muito preciosas, né? A gente pode tirar lições muito preciosas na lição de domingo passado pela manhã, né? E foi uma lição que nos ensina o que a gente já sabe, e às vezes a gente precisa ser lembrado, né, de como que Deus trabalha em benefício do seu povo, em benefício daqueles que amam Ele, em benefício daqueles que o temem. E o modo de Deus trabalhar nem sempre, aparentemente, é agradável a nós, é bom para nós. Na experiência de José, a gente viu que foi acompanhado de muito sofrimento, né? Muitas tristezas, muitas agonias e muitas angústias na vida dele. O tema, a providência divina e o sofrimento humano, nesse tópico a gente percebe, irmãos, que na verdade a palavra de Deus, enquanto revelação de Deus, né, ela demonstra a doutrina da providência divina, não como uma doutrina abstrata, mas como algo, né, que diz respeito à vida diária de todos nós, crentes, que habitamos no mundo decaído, no mundo em pecado, um mundo mau que vive em pecado. Por sermos pessoas remidas por Jesus, crentes, salvas por Cristo Jesus, porém, habitando num mundo mau, contaminado pelo pecado, não existe nenhuma possibilidade de nós, cristãos, crentes em Jesus, passarmos por este mundo sem passarmos ou enfrentarmos alguma espécie de tribulação, de sofrimento, de luta, de enfermidade, de tristeza ou coisa desta natureza. Até porque na providência divina, estas coisas elas são necessárias para o fortalecimento da nossa fé. Então, alguns destaques que se faz aqui. Toda pessoa experimenta o sofrimento em certas ocasiões da vida. E daí surge a inevitável pergunta, por quê? E esse porquê encontra-se, por exemplo, no livro de Jó, capítulo 7, do verso 17 até o verso 21, no Salmo 10, capítulo 1, no Salmo 22, versículo 1, no Salmo 74, verso 11 e 12, e em Jeremias, capítulo 14, versículo 8, 9 e 19. Todos esses textos citados, eles tratam de experiências que os homens de Deus passaram naquela ocasião, experiências muito desagradáveis, né? Experiências ruins, né? Momentos tristes na vida deles, situações de sofrimento que era inevitável. E todos fizeram a pergunta, por que, Senhor? Por quê? É comum fazer essa pergunta, irmãos. É comum a gente fazer essa pergunta. Mas todos eles que no passado fizeram a pergunta, tinham a resposta. Eles tinham a resposta do Senhor. E era
resposta que eles já tinham, embora fizessem a pergunta, que o coração deles descansava e se consolava diante das tribulações e dos sofrimentos que a vida lhes proporcionava. A vida nos proporciona muito sofrimento e eles são inevitáveis por causa da natureza pecaminosa que governa o mundo, porque nós estamos povoando e habitando o mundo mau, decaído, em pecado e longe de Deus. Então, é impossível passarmos pela vida terrena sem que enfrentemos algum tipo de tribulação. A resposta do porquê, na experiência de José, é porque Deus o estava preparando para ser um grande líder daquele povo e naquela ocasião ele seria o libertador, o salvador daquela gente de um período de calamidade mundial que viria, que era a fome. E Deus o dotou de conhecimento e sabedoria para poder governar o Egito, que era a nação mais poderosa na época, né? E através do seu governo ali, pela direção de Deus, ele vira ser um instrumento de Deus para a sua família, para o povo de Israel e para o mundo naquela ocasião. Em segundo lugar, Deus permite que os seres humanos experimentem as consequências do pecado que penetrou no mundo através da queda de Adão e Eva. José, por exemplo, sofreu muito por causa da inveja e da crueldade dos seus irmãos. Foi vendido como escravo pelos seus irmãos e continuou como escravo de Potifar no Egito. Vivia no Egito uma vida temente a Deus, quando foi injustamente acusado de imoralidade, lançado no cárcere e mantido ali por mais de 2 anos. Deus pode permitir o sofrimento em decorrência das más ações do próximo, embora ele possa soberanamente controlar tais ações, de tal maneira que seja cumprida a sua vontade. Segundo o testemunho de José, Deus estava agindo através dos delitos dos seus irmãos para a preservação da vida, não só da sua família, mas das pessoas como um todo naquela ocasião. Então, o que a gente vê com relação à soberania, à providência divina, irmãos, e o sofrimento humano, é que Deus permite que os seres humanos experimentem as consequências do seu pecado, não é? E do pecado de outras pessoas. Às vezes nós sofremos nem tanto por causa dos nossos pecados, mas sofremos por causa do pecado de outras pessoas. Foi o caso de José, né? Por que ele passou pelo que ele passou? Por causa do pecado dos seus irmãos. Mas por trás do pecado dos irmãos dele, irmãos, havia um consentimento de Deus, uma permissão de Deus, porque havia um plano que eles não sabiam. Deus tinha um plano para Israel e tinha um plano para o mundo daquela época. Nem Israel sabia, nem o mundo da época sabia, nem Faraó sabia, nem José sabia, muito menos os seus irmãos. Então, quando Deus permitiu o sofrimento em virtude de pecados de outras pessoas na vida de José, e permite também que às vezes soframos pelo pecado de terceiro, e às vezes a gente fica se perguntando por que Deus permite estas coisas, é porque ele tem um plano que a gente não conhece. E na vida de cada pessoa a quem Deus permite passar pelo sofrimento por causa de pecados de terceiro, há um plano de bênção para a vida de outras pessoas, não especificamente para a nossa vida. Vejam bem quanta tribulação José passou, quantos problemas ele enfrentou, irmãos. Ele poderia dizer, isso para mim não foi bênção. Mas ele tinha um coração tão íntegro, um caráter tão digno diante do Senhor, que ele suportou tudo aquilo sem murmurar, sem lamentar, e no final foi coroado com um propósito que Deus tinha para a vida dele, que ele nem sabia, e que salvou a vida do seu pai, dos seus irmãos, da terra de Canaã e do mundo da época, quando ele se tornou governador do Egito. E pôde saciar aqui, naquele período de 7 anos de fome, a fome de muita gente que se recorreu ao Egito
para ter o que comer. Então, meus irmãos, quando Deus permite sofrimento em nós, a gente precisa esperar pacientemente no Senhor para descobrir qual é o propósito de Deus para nós e o que Deus quer fazer através de nós no mundo e no lugar que nós estamos vivendo. Em terceiro lugar, diz: não somente sofremos a consequência dos pecados dos outros, como também sofremos as consequências dos nossos próprios atos pecaminosos. Por exemplo, o pecado da imoralidade e do adultério, frequentemente resulta no fracasso do casamento e da família do culpado. O pecado da ira desenfreada contra outra pessoa pode levar à agressão física com ferimentos graves ou até mesmo o homicídio de uma das partes envolvidas ou de ambas. O pecado da cobiça pode levar ao furto ou desfalque e daí à prisão e cumprimento de pena. Isto é, nós não sofremos apenas por causa do pecado de terceiro. Aliás, quando a gente sofre por causa de pecados de terceiros, é como se fosse um sofrimento positivo, de algo planejado pelo Senhor para abençoar, através de nós, uma cidade, um povo, a igreja, uma nação, a família, nesse sentido. Mas quando nós sofremos por causa dos nossos próprios pecados, o Espírito Santo trabalha na nossa consciência para nos ajudar a entender e compreender que o sofrimento ele é uma disciplina amorosa de Deus para nos restaurar a uma vida de pureza e de santidade à luz da palavra de Deus, como Deus deseja que vivamos. Portanto, quem pratica o adultério ou qualquer outro tipo de pecado de ordem sexual e é punido por Deus com sofrimento, é para que ele se arrependa desse pecado e ponha em ordem a sua vida e conserte a sua vida, buscando assim honrar o Senhor na santidade do seu corpo, que é morada, que é templo do Espírito Santo de Deus. Alguém que acumula raiva no coração, e vai acumulando ira e raiva, um dia ele extrapola a sua raiva e a sua ira e acaba ferindo alguém, acaba agredindo alguém e acaba matando alguém, ou ele acaba sendo morto por causa da sua ira. A gente tem visto na televisão isso acontecer muito, A ira por causa de traição, ou por causa de mentira, por causa de calúnia, por causa de problemas no trânsito. Às vezes o problema do trânsito não é nem para tanto, mas a pessoa já está com ódio de Deus e do mundo dentro dele, então ele sai do carro com uma fúria descontrolada e não sabe que do outro lado tem uma pessoa que está tão indignada e odiosa quanto ele está. E ambos estão prontos para fazer o que não é bom. E acaba ou matando ou morrendo nesse sentido. Então, meus irmãos, o pecado da ira é um pecado extremamente perigoso. E o que liberta o ser humano do pecado da ira é o perdão que ele precisa dispensar, liberar aquele ou aqueles que lhe causam tanta indignação na vida, que o deixa tão transtornado, tão indignado, tão irado, tão zangado. Ele precisa liberar perdão, porque senão as consequências da ira poderão ser catastróficas. Então, quando Deus castiga na ira, é para que haja um acordar, um ouvir o Espírito de Deus e mudar a atitude e mudar o comportamento, para não sofrer as consequências do pecado da ira. Em terceiro, não somente sofremos as consequências... esse aqui já foi, Quarto, o sofrimento também ocorre no mundo porque Satanás, o Deus deste mundo, tem permissão para executar a sua obra de cegar as mentes dos incrédulos e de controlar as suas vidas. 2 Coríntios 4, Efésios 2, de 1 a 3. Irmãos, sofremos também porque Satanás tem indignação contra a igreja, contra a família, contra o crente. Os irmãos sabem disto.
e Ele fará tudo o que Ele puder, tudo que tiver ao alcance dEle para nos causar todo tipo de sofrimento. Agora, imagina o que o diabo faz na vida das pessoas que não temem a Deus, que vivem exclusivamente para atender os seus pecados, as suas vontades pecaminosas, né? Domingo, após o culto, eu vim para cá e quando eu cheguei em Travessão, quase não podia passar na rua, ali na avenida de Travessão. Havia um baile, tipo baile funk. Irmãos, a quantidade de jovens e adolescentes era muita gente, mas era uma multidão, sem máscara, sem nada. Os irmãos sabem como é que é, né? Era garrafa de bebida na mão, cigarro na outra, e dançando aquela multidão e a gente parando o carro, passando devagar e passa e para não ser atropelado, não ferir ninguém. O mundo está perdido. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E esta juventude morre cedo, irmãos. Eles perdem a vida cedo, perdem a saúde cedo, mas a consciência não se abre, a mente não se abre para ouvir a palavra de Deus. A família sofre, né? Pai e mãe sofrem, vendo filhos que morrem, seja por assassinato, seja por acidente, seja por overdose de álcool ou de drogas ilícitas e coisas dessa natureza. E por que esse sofrimento acontece na vida dos ímpios, dos incrédulos? Por causa do pecado que há neles, e um pecado do qual eles não sentem necessidade de se arrepender, porque eles não admitem, não reconhecem que o que praticam é pecado. O Novo Testamento, irmãos, está repleto de exemplos de pessoas que passaram por sofrimentos por causa dos demônios que as atormentavam com aflição mental, né? Ou com enfermidades físicas. Os textos de Mateus 9, 32, 33, 12, 22, Marcos 9, 14 a 22, Lucas 13, 11, 16, mostram quantas pessoas Deus curou, Jesus curou, e elas estavam tomadas por um espírito demoníaco, ou de enfermidade, ou de loucura, porque aquelas pessoas não conheciam Deus e não tinham o temor de Deus nos seus corações. Para encerrar, irmãos, dizer que Deus permite o sofrimento não significa que Deus origina o mal que ocorre nesse mundo, nem que Ele pessoalmente determina todos os infortúnios da vida. Deus nunca é o instigador do mal ou da impiedade. Todavia, Ele às vezes o permite, o dirige e impera soberanamente sobre o mal, a fim de cumprir a sua vontade, levar a efeito o seu propósito redentor e fazer com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que lhes são fiéis. Foi o caso de José, irmãos. Foi o caso de José. Menino bom, temente a Deus, né? Não sabia ele, coitado, naquela ocasião, que os sonhos que ele tinha, que deixava seus irmãos tão zangados e ofendidos, era uma profecia de Deus para a vida dele. Seu pai inicialmente entendia, mas não queria entrar muito em detalhe do que poderia estar acontecendo, porque já sabia qual era a reação dos irmãos mais velhos. De alguma maneira, Jacó percebia o que estava se passando com José. E José não sabia que ele era um escolhido de Deus, irmãos. Não sabia. Portanto, o sofrimento que a gente tem, não atribua o sofrimento a Deus, como se Deus fosse o autor do mal nas nossas vidas, na sua vida. Deus não é o autor do mal, mas Ele consente, Ele permite, porque por trás disso há um plano de Deus, né? Deus tem um plano para mim, tem um plano para os irmãos, tem um plano para a igreja, tem um plano para o mundo. É que através de nós, pessoas sejam abençoadas, pessoas sejam alcançadas, pessoas sejam transformadas, redimidas, para a glória do Senhor. José sofreu muito, não sabendo que ele seria o remidor do seu povo, como foi Jesus Cristo mais à frente no futuro, o remidor de todo aquele que nele crê. Assim José foi naquele tempo, assim seremos nós nesse tempo, como quando instrumentos nas mãos do Senhor, porque
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são fiéis a Cristo Jesus. Sejamos como José, irmãos. Nas lutas e tribulações da vida, cantemos e oremos ao Senhor. Jubilemos o nome do Senhor, glorifiquemos a Deus, descansemos na providência do Senhor e vamos esperar com paciência os propósitos de Deus, porque Deus tem plano em todas as coisas que nos acontecem. Que Deus nos abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus. Amém, amados irmãos. Vamos cantar mais uma vez, acompanhando o irmão Gessé, depois nós vamos orar para encerrar o culto desta noite.